Muito bom ter a sua companhia novamente aqui no canal Em Família. Estamos aqui reunidos para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe, nós acompanhamos o guia da lição da Escola Sabatina. E essa semana nós estamos estudando a lição número 4, que traz o tema Em Defesa da Verdade. Nós vamos dar continuidade ao estudo semanal e hoje, quarta-feira, 24 de abril, o nosso tema, a estrela da manhã da reforma. Vamos avançar um pouquinho mais nesse período histórico da igreja e vamos aprender, tirar lições para a nossa vida. E você é o nosso convidado especial. Junte-se a nós aí. Se você não é inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição e curta esse vídeo. É muito importante você deixar o seu like e fazer seus comentários também, porque assim o YouTube vai transmitir esse material para mais pessoas. Nós já vamos nos aprofundar no assunto de hoje, mas antes vamos fazer uma oração. Eu te convido a orar conosco. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui estudando a tua palavra. Nesse momento te pedimos a tua companhia, também a companhia do Espírito Santo, para nos dar sabedoria, o entendimento do assunto e que possamos aqui absorver lições práticas para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo desta quarta-feira começa com a pergunta número 5, que vai nos dar aqui algumas referências para o nosso estudo de hoje. A pergunta é assim: que atitudes de Davi e de Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da reforma? Inspiraram a reforma? Nós temos aqui referências do livro de Salmos e de Jeremias. É importante essa leitura para a gente entender o tema central de hoje, e nós destacamos, o Alexandre vai ler para a gente, o texto de Jeremias, para que nós possamos deixar uma resposta sugerida aqui no canal. Vamos à leitura? Jeremias, capítulo 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Muito bem. Então, com essa leitura e a leitura complementar do livro de Salmos, das referências que aparecem aqui, nós podemos deixar a resposta. A seguinte pergunta, né? Que atitudes de Davi e Jeremias em relação à palavra foram a pedra angular da reforma? O amor e o apreço pela palavra de Deus. Muito bem, então nós já podemos observar aí pela pergunta número 5 que o estudo de hoje vai se concentrar na relação que os reformadores tinham com a palavra de Deus. Então, aqui o autor ele vai se deter neste tema. E aqui a lição já começa nos mostrando que a palavra, as escrituras sagradas, traziam muita alegria, um deleite para essas pessoas. Nós temos que lembrar aqui que eles estavam vivendo uma época em que a palavra de Deus era extremamente proibida, a sua leitura, a sua distribuição. Então, cada vez que eles se deparavam com as verdades bíblicas, era uma alegria muito grande para eles. Nós já comentamos aqui também que era um período de escuridão, escuridão das verdades bíblicas, porque as heresias, as tradições haviam inundado a igreja nessa época. O nosso estudo segue nos trazendo aqui o testemunho de Wycliffe, que era um reformador da época. E aqui a lição ela destaca um trecho do livro Grande Conflito, sobre os benefícios do estudo da palavra de Deus. Eu acho importante nós destacarmos aqui, para tirar uma lição para a nossa vida. Aqui ela diz que o estudo da palavra expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. Quanto benefícios, né? Então você vê que numa época em que o conflito cósmico era muito grande, e nós vivemos esse conflito até os dias de hoje,
É importante, né, cada um de nós ter discernimento, né? Discernir, ter sabedoria, saber o que é certo, o que é errado. É muito importante. E a palavra de Deus nos traz esses benefícios. Diz mais aqui: o estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro consegue fazer. É muito legal. E finalmente diz aqui: dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. Então é importante aqui o estudo da palavra de Deus na nossa vida, né? Implementar essa prática no nosso dia a dia. E, como eu já falei, nós estamos num conflito cósmico, né? E muitas vezes as dificuldades, as provações da vida nos desanimam, né? Minam um pouco a nossa fé. E aqui ele diz que a palavra de Deus nos dá força, nos fortalece, nos dá esperança. Então é muito importante o estudo da palavra de Deus. E nesse ponto do nosso estudo, é importante a gente fazer um parêntese para identificar em que ponto da história nós nos encontramos. Nós estamos acompanhando aí esse período profético, né, que é um período sombrio de 1260 anos, que nós já estudamos aqui na lição, em que a palavra de Deus é encarcerada. Há um momento da história em que a igreja romana se torna absoluta ali, influenciando não só pelo poder religioso, mas também pelo poder político. E a palavra de Deus é encarcerada, as pessoas são privadas da leitura, da disseminação da palavra de Deus. E John Wycliffe vai chegar no final desse período, junto com outros reformadores, e vão redescobrir o prazer de ler a palavra de Deus, de encontrar as verdades, as doutrinas que Deus deixou na sua palavra, nas Escrituras. Assim, nós vamos chegar no movimento da reforma, um movimento que aconteceu ali simultaneamente em diversos países da Europa. O nosso estudo ele segue nos trazendo a pergunta número 6. Acompanhe conosco aí. Diz o seguinte: que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? E aqui nós temos o texto que o João vai ler para nós agora, de 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. E aí depois nós vamos deixar aqui a nossa sugestão de resposta. Então vamos juntos fazer essa leitura. Nós destacamos aqui na classe apenas o versículo 1 e 2 para deixar a nossa resposta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita. Transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Legal. Então nós temos aí o conselho de Paulo a Timóteo, né? E a nossa resposta fica assim: transmitir e compartilhar a palavra de Deus. Finalizando o nosso estudo, a lição traz um outro ponto de destaque do testemunho dos reformadores, aqui na pessoa de John Wycliffe, né? E vai dizer que eles não apenas amaram as Escrituras, o que eles encontraram ali, mas surgiu no coração deles um forte desejo de compartilhar isso com outras pessoas. A lição vai dizer que a verdade alegrava o seu coração, falando de Wycliffe. Fala também que ele traduziu a Bíblia para o inglês por duas razões. Primeiro, ele foi transformado por essa palavra. E a segunda razão, o amor de Cristo motivou a compartilhar o que ele havia aprendido.